Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. É com grande alegria, com grande prazer que nós estamos iniciando a live desta noite, uma forma de nós estudarmos e aprendermos mais a palavra de Deus. Desde já a gente está aguardando também aí a participação de vocês. A gente vai estar falando um pouco sobre algumas profecias bíblicas, muitas até já cumpridas no Antigo Testamento e outras ainda irão se cumprir. Então, meu boa noite a todos vocês. Boa noite a todos. Sempre é bom e maravilhoso nós podermos ter este momento no qual nós podemos compartilhar mais da palavra de Deus e assim também entender realmente a questão bíblica por trás de tudo o que nós estamos vivendo, de tudo o que nós estamos presenciando. Espero que você esteja literalmente de coração aberto para receber os ensinamentos que Deus tem para a sua vida nessa noite. Muito bem, a gente vai estar tentando acompanhar também aqui a transmissão. Vamos ver se nós vamos conseguir. E de repente até se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, sem problema nenhum. Então, o que eu quero dizer, estimados? Todo bom teólogo estudou e estuda e procura conhecer a história, a trajetória, a glória e as derrotas do povo de Israel, do povo do Senhor. Eu creio que esse é um dos fatos que a gente mais estuda no seminário, né? Para que a gente possa ter um conhecimento geral da Bíblia, a gente precisa estudar o Antigo Testamento para que depois a gente possa ter uma compreensão maior no que diz respeito ao Novo Testamento. Então, Israel, o povo de Deus, como escolhido povo de Deus, nem sempre honrou o Senhor como determinado na palavra de Deus, na palavra do Senhor. E sua história ela está marcada por crises espirituais, crises políticas, crises religiosas e também diplomáticas. Quer dizer, mesmo sendo um povo de Deus, um povo cristão, nós somos cidadãos e os cidadãos fazem parte de um sistema político, de um sistema, geral, né, de uma nação. E o Senhor usou essas crises, as crises que o povo enfrentou, para mostrar e apontar a desobediência e o desvio do propósito de servir ao Senhor. Então Deus permitiu muitas coisas para que o povo acordasse, para que o povo percebesse que eles têm uma total dependência de Deus. Então Deus permitiu fomes, Deus permitiu guerras, Deus permitiu pestes, mortes, miséria, e em muitas ocasiões, inclusive, realmente bastante situações acirradas. Por exemplo, se nós olharmos para a história do dilúvio, na época de Noé, o excesso de chuva acabou inundando toda a terra e executando assim o juízo de Deus. Porque Deus pediu para que o povo se arrependesse, Noé tem pregado a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e durante 120 anos o povo simplesmente negou aquela mensagem, negou aquela palavra. E Deus então inunda a terra e destrói toda a terra daquela época. Não sei se você gostaria de comentar um pouco sobre essa questão. Então Deus permitiu, primeiramente nós vimos aí, permitiu que chuvas excessivas como o juízo de Deus executasse todos os seres humanos, exceto a família de Noé e, digamos assim, os animais que foram colocados na arca. Depois Deus permitiu secas, nós estamos vivendo uma situação, nós estamos vendo aí os nossos maiores rios, sendo atravessado a pé de um lado ao outro. E já naquela época Deus, como em um momento chuva excessiva, em outro momento secas, e ali nós lemos, por exemplo,
na palavra de Deus que Deus cerrou os céus lá na época do profeta Elias. Por 3 anos não houve chuva, né? Então você imagina, né, pastor, 3 anos sem uma gota de água cair do céu, né? Realmente as coisas foram complicadas, né? E depois, obviamente, Elias orou ao Senhor e as chuvas voltaram. Então, nessa época ali foi justamente Elias, o rei Acabe, Jezabel, né, indo contra, né, os profetas de Deus, zombando de Deus, tirando sarro de Deus, e Deus ali, né, manda o seu juízo e mostra que Ele é o Senhor, né? Nós vemos aí que nós tínhamos inclusive, né, fomes naquela época. Jeremias, profeta Jeremias, né, nós tínhamos fomes aí no capítulo 19, e assim as coisas foram se distanciando, foram acontecendo, né? Em Jeremias 19 diz: e farei desta cidade uma desolação e um motivo de gozações. Todo aquele que passar por ela ficará chocado e dela zombará por causa de todas as suas feridas. Versículo 9: e os levarei a comer a própria carne de seus filhos e a carne das suas filhas, e se alimentará cada um da carne do seu próximo, por causa do terrível cerco militar e do desespero provocado por seus inimigos, os que planejam de todas as formas tirar-lhes a vida. Então aí a gente vê já a crise, né? A situação complicada daquela época, uma situação difícil, em que se chegou a calamidades, a coisas, né, totalmente terríveis, né? Situações complicadas, né? Então nós temos aí todas essas situações que aconteciam com o povo de Israel, e Deus executando ali o seu juízo, executando a sua justiça, né? E tempos nada diferentes como hoje, né? Então é uma honra estarmos com vocês nesta noite para esta reflexão. Obviamente o nosso texto base vai ser de Isaías 24, né? E vai ser uma honra para a gente estar refletindo juntamente com vocês. Então nós temos o objetivo de fazer você entender sobre a mensagem que Deus está querendo nos transmitir através dos tempos. A mensagem que Deus está querendo nos mostrar através da situação que nós estamos vivendo neste momento. Isso, e nós podemos ver claramente que antes de o juízo, antes da questão do castigo cair sobre a vida do povo de Deus, sobre a vida das pessoas, Deus sempre alertava com antecedência: cuidado, quando vocês se afastarem dos meus caminhos, eu vou castigá-los. E sempre Deus revelava a maneira na qual iria derramar o seu castigo, e também sempre mostrou o que era necessário que o seu povo fizesse para que Deus sarasse a sua terra, sarasse a vida, sarasse o seu povo e tirasse esse juízo. E é isso que também nós vamos entender hoje, que nós vamos estudar mais a fundo. Que tudo o que tem acontecido, a Bíblia já nos alertou antes, mas nós costumamos fechar os nossos ouvidos, endurecer o nosso coração, para não entender a vontade de Deus e continuar uma vida desregrada. Muito bem, então nós vamos passar agora a leitura de Isaías 24. Nós temos ali, deixa eu ver quantos versículos, 23 versículos deste capítulo que nós vamos ler. Abre a porta, tá? Então nós vamos passar agora a leitura desse texto e depois a gente vai estar discutindo sobre esse texto. Eu creio que esse texto de Isaías, essa profecia de Isaías, é uma profecia muito semelhante ao que a gente está vivendo. Então Isaías 24, se você gostaria de acompanhar nesse momento, nesse estudo, você está convidado a fazer. Veja o que diz aqui em nosso texto. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o Senhor
e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e também ao credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, e o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Todos os que se divertem gemem. Ou seja, aquilo que antes parecia ser alegria, agora está se convertendo em dor. Versículo 8. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebem vinho entoando canções. E a bebida fermentada é amargo para os que a bebem. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho. O vinho, nesse sentido aqui, não fermentado, no Antigo Testamento significava alimento. Toda a alegria chegou ao fim. Toda a celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra entre as nações, como quando se usa a vara na oliveira, ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Erguem as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente clamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois ao Senhor no oriente e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. O objetivo, na verdade, aqui desse texto aqui é mostrar que o povo deveria glorificar, e de fato alguns o fizeram depois. Desde os confins da terra ouvimos cantarem, glória seja dado ao justo, mas eu disse, que desgraça, ai de mim, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laço o aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito do terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus, tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebatados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença de seus líderes. Até aqui, esta palavra, este texto, creio que nós temos aqui muitas coisas, a gente vai estar comentando agora, pastor Anderson e eu nós vamos estar comentando. A gente pode ver aqui claramente situações que podem ser identificadas. E por essa razão, nós não podemos achar ou culpar uma situação, mas nós temos que olhar, como diz o nosso texto, nós somos os culpados. A humanidade, o povo que se afasta de Deus, que se desvia do Senhor,
que pratica coisas que não agradam a Deus. Tantas coisas nós vimos nesse ano, tantas coisas nós vimos aí em outras situações. Veja só, o Senhor vai arrasar a terra. E eu posso dizer a você que já começou, né? Já começou. Nós estamos vivendo esse momento, nós estamos vivendo essa situação. Mas quem sabe, justamente nesse momento, você quem sabe até se acha um injusto ou um injustiçado diante da situação. Mas veja aqui, como já dissemos em outra situação, Deus sempre deixou o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus. A sua justiça sendo exercida sobre bons e maus. É o que o versículo 2 diz aqui, ó. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o Senhor e para o seu servo, para a senhora e sua serva, para o vendedor e para o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e para o credor. Não tem diferença, né? Hoje nós não podemos ver diferença alguma. Nós estamos vivendo exatamente o que diz aqui. Não existe alguém que está mais acima ou que tem mais capacidade. Todo mundo está pagando as consequências, né? Mas as consequências estão aí não simplesmente por minha causa ou por sua causa, por todo mundo, por todas as pessoas que vivem distantes, afastados de Deus, afastados do Senhor. Pastor? Isso, e algo interessante que muitas pessoas, e até existe hoje algumas doutrinas que costumam pregar que Deus é um Deus de amor, né? Que Deus só ama. Mas nós esquecemos que Deus também é um Deus justo, no qual as nossas escolhas, a vida que nós estamos levando vai ter consequências. E um versículo que eu quero deixar para vocês do Novo Testamento é Gálatas capítulo 6, o versículo 7, que nos diz o seguinte: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, a partir do momento que nós nos desviamos de Deus, desviamos dos seus mandamentos, dos seus estatutos, nós começamos a fazer com que Deus vai derramar esse juízo sobre a nossa vida, virá a consequência sobre a nossa vida. E se nós começarmos a refletir como tudo tem acontecido até aqui, é só nós parar para refletir no último carnaval e outras festas que costumam ter, o quanto as pessoas estão zombando de Deus. E esse escarnecer significa a questão de zombarias. E nós vemos que o carnaval é uma festa que tem zombado muito de Deus, colocando Jesus Cristo crucificado e até trazendo a questão do homossexualismo, Jesus homossexual. E a Bíblia não fala disso. A Bíblia nos mostra um Jesus, um homem perfeito que deu a vida por cada um de nós. E todas as vezes que nós zombarmos de Deus, terá consequência sobre a nossa vida, como aconteceu com o povo de Israel, como tem acontecido com nós. E os culpados de tudo isso somos todos nós, pois muito tempo da nossa vida, ou muitos momentos, nós tomamos decisões que vão se afastando da vontade de Deus, e assim fazendo com que a única solução que Deus encontra é derramar o juízo sobre a nossa vida, para que nós paramos um instante e refletimos como nós temos levado a nossa vida até ali, para voltar aos caminhos de Deus. Muito bem colocado. Uma outra situação que a gente pode dizer que a situação que o mundo está vivendo, eu já disse isso alguns dias atrás, eu escutei um senhor, um crente, um cristão, falando que naquela semana ele estava completando 100 anos. E o testemunho dele, ele disse assim, ó, nesses 100 anos eu nunca vivi nada igual e nunca imaginei que eu passaria por isso, né? Mas assim, ó, nós como cristãos, de fato não éramos e não somos sabedores disso? Claro que sim, que se nós lermos a Bíblia, especialmente também no Novo Testamento, Jesus fala em todos os evangelhos quase. Agora eu quero chamar a atenção para vocês, um fato que tem se mostrado muito igual ao que está acontecendo agora, que nós encontramos em Levítico 26, 15 e 16. Veja só o que diz. Aí tem uma sequência lá.
E se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se afadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consomam os olhos e atormentam a alma. E semeareis em vão vossa semente, pois os vossos e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Levítico 26, 15 e 16. Então, na verdade, o que eu já disse, é interessante ler todo esse texto. Se você for olhar o que significa tísica, olha só o que diz o dicionário. Diz o seguinte: tuberculose pulmonar, doença contagiosa causada pelo bacilo de Koch, que atinge os pulmões, caracterizada pelo aparecimento de tubérculos porosos. Qualquer doença que provoca um definhamento evolutivo do organismo. Vejam só, estimados irmãos, o que nos preocupa nesse exato momento agora não é o sistema respiratório. A maioria das pessoas que, infelizmente, em consequência do nosso pecado, estão morrendo, são atingidas justamente por esse órgão. Isso já, Levítico diz isso. Então nós não podemos dizer que isso está alheio, ou que isso é uma simples coincidência que está acontecendo. E por que Deus diz: se vocês rejeitarem, eu vou fazer isso? É juízo, que o pastor Anderson falou antes. É juízo, tá? Então assim, às vezes nós olhamos e não, mas isso é coisa de Satanás, e ainda Satanás está sob a ordem de Deus, e Deus permite às vezes que Satanás haja também na vida, mas nesse caso aqui é realmente o escárnio, a desgraça, o afastamento do povo de Deus, do Senhor. E essa é uma forma para que Deus chame a atenção do seu povo, chame a atenção da sua igreja, para que de fato nós nos voltemos novamente para Ele, assim como todas as desgraças que aconteceram no Antigo Testamento. Não tem como fugir disso. E notemos aqui essa palavra proferida pelo Senhor Deus. Não há outro que está relatando isso, mas a próprio Deus. A Deus advertindo sobre o abandono do seu povo, a sua presença. Então essa dificuldade virá sobre o povo que rejeitar os seus estatutos, como consta ali no início do versículo 15. Não há como negar que em toda essa situação está a mão de Deus, em toda essa situação está a mão do Senhor, atuando e permitindo as crises presentes, aquilo que nós estamos vivendo aí. E até aqui neste texto nós vemos o que nós falamos no início, que antes de Deus derramar o juízo, Ele alerta o seu povo. E nós, por muitas vezes, nós pensamos que o Antigo Testamento é coisa do passado, não cabe mais para os nossos dias atuais, e o que só importa é o Novo Testamento. Mas a Bíblia, em sua totalidade, toda ela conta. E Deus alertou ao seu povo que, se iria desviar, teria essas doenças. E nós precisamos ficar atentos também para o Antigo Testamento, para que nós entendamos a maneira que Deus trabalha na vida do seu povo. E a partir do momento que nós dedicar tempo estudando a palavra de Deus, nós começamos a entender e refletir muito nas nossas atitudes, para que nós não nos venhamos afastar dos caminhos do Senhor, para que esse juízo caia sobre nós. E pelo fato de nós não estarmos observando os estatutos, os mandamentos que Deus nos deixou, tudo isso tem acontecido na nossa vida até aqui. E a responsabilidade disso é nossa. A escolha foi nossa. E nós só estamos colhendo o que nós viemos plantando no decorrer dos anos. Aí entra a lei da semeadura e da colheita. Mas não que nós não tínhamos ou não tínhamos o conhecimento. Claro que nós temos o conhecimento. Então creio que nós não precisamos ter qualquer dúvida ou duvidar de que são sinais
do Senhor para que em todo o mundo os cristãos e a igreja sejam alertados sobre a frieza, o abandono que se fez ao Deus eterno e verdadeiro, né? Então Deus é um Deus santo, um Deus justo, um Deus que não se deixa abusar, né, pelo seu povo, pelos seus criadores, né? Então nós podemos constatar nesta palavra, nesse capítulo 26, com toda a clareza sobre a crise social, né? Como no texto que nós lemos em Isaías ali, como outros textos que naquela época, tanto para Israel, crises diplomáticas, crises políticas, crises financeiras, incluindo guerras, inclusive guerras sangrentas, né? Se você olhar lá, ler em Abacuque, você vai ver, né, quantas vezes os próprios assírios, né, açoitando o povo de Israel, né, trazendo, né, a consequência sobre esse povo, né? Então nós não podemos fugir dessa realidade. Nós estamos vivendo, como disse lá antes, é o patrão, é o empregado, é o poderoso, é o mais pequeno, todo mundo está pagando, né? Então procuremos pensar com calma sobre o que Deus está querendo nos ensinar com todas as coisas, todos os fatos, com todas as circunstâncias em nossa volta. É isso que nós precisamos. Paremos de nos revoltar quando às vezes os pastores pregam sobre isso. Paremos de achar que isso é culpado fulano. Não, todos nós somos culpados. Estamos nos incluindo, a Bíblia está incluindo o sacerdote e o povo, diz aqui no nosso texto, né? Então, ao invés de nós revoltarmos, vamos interceder, vamos clamar a Deus, né, pelo mundo, pelas pessoas, por toda a situação existente, né? E também nos perguntar qual é a minha parte, qual é a minha contribuição em tudo isso que está acontecendo, né? Qual é a minha parte, né? Não revoltas, mas sim clamando pelo perdão, né, pessoal, e também pelo perdão do mundo, das pessoas. Isso é... A única solução para nós é colocarmos o joelho no chão. E também, como o pastor Oswino falou a recém, em relação a que todos nós estamos no mesmo barco, isso é real. Porque mesmo nós, sendo pastores, nós não deixamos de ser humanos. Nós continuamos sendo pecadores, pessoas normais como qualquer outra. E todos nós temos uma parcela de culpa na situação que nós estamos vivendo hoje. Veja só o que diz no versículo 3. A terra será completamente arrasada. O nosso texto base é Isaías 24. O que diz no versículo 3? A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi quem? O Senhor, diz aqui no nosso texto. Não sou eu, não é o pastor Anderson que está dizendo, não é qualquer outro pastor, mas Deus está dizendo isso. A terra está completamente arrasada. Nós estamos vivendo num tempo de arraso? Não estamos. Estamos. A gente está vendo aí, inclusive, né, situações muito difíceis e complicadas, né? Até empresas fechando. Agora nós vamos culpar fulano, ciclano? Não, é uma situação toda que veio. É uma situação toda que veio, né? É algo que veio. Na verdade, a gente diz assim, eu não esperava por isso. Mas na verdade, a Bíblia já está falando sobre isso. Só que a gente sempre achava que isso vai vir ainda, né? E quem sabe vai vir na próxima geração. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo o momento em que a nossa terra, o nosso mundo, a nossa sociedade, a nossa cidade, as nossas igrejas, nós vamos ver aqui, ó, que tudo parou, tudo se aquietou, né? Então nós não podemos negar essa situação. Estamos de fato vivendo o momento apocalíptico, né? Estamos vivendo o momento em que o povo de Deus, ou as pessoas, precisam, como o pastor Anderson falou, dobrar os seus joelhos, não reclamar, ou quem sabe até ficar zangado com os líderes espirituais que estão falando sobre isso, né? Nenhum homem vai melhorar esse mundo mais. A Bíblia está dizendo isso, Jesus está dizendo, nós estamos colocando confiança em homens, em pessoas. A Bíblia diz lá em Jeremias, maldito o homem que confia no homem. O negócio é o seguinte, pode vir quem quiser. A Bíblia, Jesus está dizendo que dias piores virão, né? Se isso agora já nos está assustando, a palavra de Deus diz que dias piores virão, quer dizer, crises maiores que essas que nós estamos vivendo virão. E quem sabe isso aqui é apenas um prelúdio, um pequeno
um pequeno sinal de como vai ser, né? Apenas já que o povo comece digamos, a se acostumar e se volte para Deus. E aliás, eu quero dizer uma coisa, eu nunca vi, mais uma vez, tantas mensagens, tantos pregadores, tantas coisas como nesses dias. E mais uma vez reafirmo, eu espero que isso não pare, que isso continue dessa forma e dessa maneira. E o interessante é que nessas mensagens, a maioria pelo menos, né, todos os pastores estão caminhando no mesmo sentido, entendendo tudo da mesma maneira, como o juízo de Deus, como as profecias se cumprindo. Então não tem como nós falarmos que não é. Uma, porque todos, ou a grande maioria dos líderes estão pregando a mesma questão, e o outro fato essencial é que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela tudo isso e nos traz a clareza da situação que nós estamos vivendo. Uma coisa interessante, tem irmãos aí falando, até boa noite aqui, precisamos ler e entender a palavra de Deus. Aí é que está o segredo. Parabéns à irmã Brunilda que está falando isso, parabéns, exatamente isso. Aliás, nós não vamos estar assim citando todos, mas muita gente está entrando aqui, mas você pode dar a sua opinião, você pode dar a sua palavra aqui, esse é o fato, essa é a realidade. Nós lemos tantas coisas, nós postamos tantas coisas, não é verdade? Mas nós não postamos sobre Deus, nós não postamos sobre a palavra de Deus. Né? Nós falamos um monte de coisa durante todo o dia, mas a gente não testemunha, não fala de Deus. Né? Veja só, versículo 4 diz: a terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. Não só os pobres, todo mundo, os nobres, todo mundo, a terra seca. Nós estamos, falei antes, né, os nossos maiores rios, né, os nossos maiores rios estão secando, né, estão secando. Essa é uma realidade descrita aqui no nosso texto. Nós temos que acordar, nós temos que entender, só mesmo. E aquela ideia que o pior cego é aquele que não quer ver, não aquele que não tem a visão, né? Porque mesmo os cegos hoje, graças a Deus, tem a Bíblia em braille, que conseguem ler. A palavra de Deus está nos dizendo isso, né? A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna, né? Veja só que profundo. A terra está contaminada. A maior contaminação não é o vírus, é o pecado. Né? O que está mais destruindo o ser humano, as pessoas, não é uma doença, mas sim o pecado. Aliás, esse vírus é uma consequência da nossa desobediência, dos nossos pecados. Esta é a verdade. A desobediência das leis, literalmente. Estamos desobedecendo aquilo que Deus determinou para conosco. Né? São palavras que não tem como não entendermos. Né? E aliás, como eu disse antes, todo bom teólogo, né? e diga-se de passagem, que graças a Deus dentro da nossa igreja nós temos uma boa formação teológica, né? Que ainda é uma formação presencial, né? E a gente sempre tem tentado buscar conhecimentos novos e buscando mais informações, para que a gente não venha com achismo diante das pessoas. Quem me conhece sabe que eu não sou um achista, mas o que eu falo com convicção, primeiramente com fé, né? E depois a gente vai colocando as coisas. Pastor Anderson, uma palavra. É algo interessante que o senhor falou antes sobre o conhecimento, né? Hoje as pessoas buscam estar informadas, né, de diversos assuntos, diversos temas, mas acabam deixando de lado o essencial, o fundamental, a base para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Pois ela vai nos trazer a clareza de como nós devemos viver, de como nós devemos agir no nosso dia a dia. Só que a grande maioria das pessoas acaba deixando de buscar este conhecimento para entender a palavra. E a Bíblia mesmo nos diz, né, conhecereis a verdade vos libertará. Então, tudo está nas nossas mãos. A partir do momento que nós começarmos a dedicar o tempo em conhecer as Escrituras, nós vamos entender o que é necessário ser feito para que
a situação que nós vivemos hoje mude e as coisas voltam a funcionar normalmente. Mas tudo depende de nós. É verdade, porque na verdade todos nós temos uma chance clara todos os dias de mudar a situação que aí está. Só que, mais uma vez, nós nos envolvemos com algumas coisas que acabam tirando o nosso foco de Deus. Olha o versículo 6. Por isso a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Estamos entendendo, justamente porque infelizmente é dolorido, é triste, mas o Apocalipse fala que 1/3 da terra será consumida, né, com pragas. Né? Eu não lembro agora exatamente qual é o texto de Apocalipse, mas em Apocalipse fala que 1/3 do mundo das pessoas será destruído, né, quando Deus derramar a sua ira. E nós estamos apenas no início. Estamos apenas no início. E aí, será que nós teremos alguma intervenção, senão somente espiritual? Orarmos para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus tenha misericórdia do seu povo, né? Por isso, por causa da desobediência, por causa da falta da busca de Deus, diz aqui, a maldição consome a terra. Seu povo é o culpado. Nós somos o culpado. Você e eu, todos nós, não tem como fugir. Né? Quando diz aqui no versículo 7, o vinho novo vai-se, ou seja, a videira vai murchando, ou seja, os alimentos vão faltando, vão ficando pouco. Como eu disse antes, em Israel, o vinho era considerado, o suco da uva era considerado como alimento, né? Como algo que era para alimentar. E aqui inclusive diz que a produção, né, que na verdade o maior comércio era o que? Eram as olivas e o vinho, né, que era a maior produção, né, na época de Jesus e também na época do Antigo Testamento. Né? Então nós não podemos fechar os nossos olhos, mas nós precisamos abrir o nosso coração, né, nos colocarmos diante de Deus, diante do Senhor. Veja um outro fato que coincide. Nós lemos antes sobre aquela febre, né, do pulmão, tá? É um fato. Aqui diz a terra está arrasada. Olha só o que diz os versículos 8 e 9. O versículo 8 e 9 diz o seguinte: o som festivo dos tamborins foi silenciado. Nós temos alguma festa por aí nesses últimos 30, 40 dias? Nada. Nós temos alguma música tocando nas igrejas nos últimos dias, com a presença do povo? Nada. Silenciou o barulho dos que se alegram, parou. Né? A harpa cheia de júbilo está muda. Né? As nossas igrejas estão fechadas. Né? O nosso povo não está conseguindo mais cultuar, mas tudo isso é para que nós paremos para refletir quantas vezes eu tive a chance, a oportunidade de estar na casa de Deus, na casa do Senhor, e eu não fui. Por motivos banais. Eu não fui por motivos banais. Deu para entender? E quem sabe, eu pensei, não, mas janeiro não vou, eu vou em fevereiro. Fevereiro não foi, março, abril, maio. Abril, né? Maio, não sei se vai abrir. Quer dizer, já quase meio ano sem estar cultuando a Deus na sua presença. Aqui diz que os sons festivos, os tamborins, aquilo que se tinha nas igrejas não tem mais. Já não bebem vinho entoando canções. Lembrando que novamente vinho, né, o alimento. A bebida fermentada, essa sim é bebida alcoólica. A bebida fermentada é amarga para os que a bebem. Né? E ainda, às vezes, muitos querendo buscar na bebida alcoólica um alívio do estresse, da situação desse momento, se torna amarga. Né? Não tem como se alegrar, por mais que de repente se busque. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nós queremos uma explicação maior que esse Isaías 24. Né? Agora que, essa semana que a gente começou a sair, mas as casas estavam trancadas.
os comércios estavam trancados, as cidades estavam trancadas. Amados irmãos, em Cristo Jesus, a palavra de Deus está dizendo isso. E ai de nós, se nós ficarmos alheios a isto. Ai de nós, se nós ficarmos simplesmente deixarmos essa situação correr ou não dar atenção para isso, né? Então nós não podemos ficar aquém da situação, daquilo que está acontecendo, né? E eu creio que tantos outros textos, né, pastor Anderson tem alguns aí que ele vai colocar também, tantos outros textos que nos deixam isso bem claro. E o interessante, voltando para Levítico, mas antes disso, antes quando o pastor estava falando, me veio algo à memória. Por muito tempo eu pensava até o fato das igrejas serem fechadas seria em algum momento de perseguição, literalmente perseguição contra os cristãos, de tirarem a própria vida de quem se nomeava cristão. Só que o interessante é que a gente foi surpreendido por doença, por um juízo, no qual a porta de todos os templos estão fechadas. Hoje alguns já estão reabrindo em alguns lugares, mas com pessoas limitadas para ouvir. E isso nós precisamos buscar cada vez mais o entendimento na palavra de Deus, para entender como Deus tem agido até aqui. E o interessante é que no meio desse juízo, nós vemos que as coisas ainda podem piorar, se nós não nos voltarmos a Deus. E aí nós retomamos o texto de Levítico, capítulo 26, no qual Deus fala do juízo sobre o povo, como o pastor leu antes. Se você se desviar, o juízo, o castigo vai cair sobre vocês. E o interessante é que no decorrer dessa profecia de Deus, desse alerta de Deus sobre o povo, ele alerta que o juízo vai cair, e se o povo não atentar, não ouvir, não voltar a Deus, o que vai acontecer? No versículo 18 do capítulo 26. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Ou seja, pode piorar a situação? Pode. Tudo vai depender de nós. E se nós continuarmos lendo, o versículo 21 vai dizer a mesma coisa. Se com isso tudo que aconteceu até aqui, vocês ainda não voltaram os ouvidos, os olhos para mim, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Ou seja, cada vez vai aumentando mais. Versículo 23. Se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Ou seja, ainda Deus vai derramar mais pragas, 7 vezes mais, aumentando o castigo sobre nós. E ainda o versículo 27. Se ainda com isto não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E aí o interessante é que aqui Deus revela algo que nós nunca sequer imaginamos, a situação que um povo pode chegar para que eles façam isso, esse juízo que Deus derramou, que é o versículo 29 que diz que as pessoas vão chegar a comer a carne de seus filhos e das vossas filhas. Ou seja, se nós não voltarmos aos braços de Deus, aos caminhos de Deus, se nós não voltarmos a seguir os seus estatutos, os seus mandamentos, Deus consequentemente vai derramando cada vez mais o seu juízo, cada vez mais, e a Bíblia nos revela que Deus vai derramar 7 vezes mais. E isso aqui tudo foi um alerta. Deus ainda não tinha derramado isso sobre a vida do seu povo. E em Deuteronômio, posso passar para esse? Sim. Para esse já? Uhum. Em Deuteronômio, capítulo 28,
Deixa eu só achar aqui para ler a vocês. Em Deuteronômio 28, versículo 53, nos diz o seguinte, que também aqui Deus está novamente lembrando o seu povo. Comerás o fruto do seu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor, teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Ou seja, imagina a situação que as pessoas, que o povo vai se encontrar com esse juízo, que chega ao ponto de ter que comer o seu próprio filho, ou comer até outra pessoa que está ao seu lado. Imagine o tamanho da fome que essas pessoas vão sentir. E quem sabe até você pode dizer que até então não aconteceu essa situação. Mas a Bíblia, em Lamentações, capítulo 4, o versículo 9 e o 10, nos revelam que isso já aconteceu. Mas, aqui daí o profeta nos fala, mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Ou seja, mais felizes foram as pessoas que morreram antes da fome, porque estas se definem atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Aí o versículo 10. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Ou seja, quando a fome estava tão grande, as próprias mães começaram a cozinhar os seus filhos para que tivessem alimentos o suficiente para sobreviver. Imagine a dor que um povo passa. Imagina você ter que sacrificar a vida do seu filho para ter um alimento. E tudo isso que acontece, ou que aconteceu, ou as profecias que ainda estão por vir, não é no sentido de Deus ter o prazer em ver o sofrimento do seu povo, em ver o sofrimento dos seus filhos. Esse juízo acontece porque Deus ainda nos ama e Ele não quer nos ver viver eternamente no inferno, na condenação eterna. Então todo esse juízo, todo esse castigo que Deus derrama sobre a vida do povo é uma nova oportunidade que Deus está dando para que os seus filhos voltem os seus olhos a Deus, para que seus filhos se convertam profundamente e assim retomam o caminho do Senhor para ter a vida eterna. Pois Deus, o maior desejo do coração de Deus é ter um relacionamento íntimo tanto com você como comigo, para que nós juntos herdaremos o reino dos céus, que é a promessa da vida eterna, o presente para todas aquelas pessoas que vão se manter fiéis até o fim. Exatamente, eu ia dizer, você colocou isso muito bem agora, que sabe, muitos dirão, mas esse Deus é carrasco. Não, Deus não é carrasco. Não é Deus que está fazendo isso. Deus disse, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem, se vocês não voltarem atrás, vocês teriam consequências. Não tem nada a ver com Deus. É eu com a minha desobediência. Eu estou vendo, nós temos alguns pastores aí participando. Eu gostaria que, queridos pastores, colegas, vocês podem dar a opinião de vocês também aí, nos ajudando também. Creio que vai ser muito interessante, né? Mais pastores aí nos auxiliando. Quero dar as boas-vindas, que eu vejo aqui o pastor Valdemiro Fiedler. Se você quiser dar a sua opinião também, seja bem-vindo, pastor. Vai ser muito bom e nos ajudando também aí para que, de repente, mais esclarecimentos possam acontecer, né? Então, aqui, seguindo um pouquinho no nosso texto aqui, diz o seguinte no versículo 11: nas ruas clamam por vinho. Vinho também tem o símbolo da alegria, né? Toda a alegria chegou ao fim. Toda a celebração foi eliminada da terra. Nós tivemos alguma celebração nos últimos dias? Nada. Gente do céu, isso arrepia, né? Chega a dar uns calafrio. Você vendo a palavra de Deus descrevendo exatamente o que está acontecendo, né? Toda a celebração foi eliminada da terra, né? E nós estamos vivendo isso aqui agora, né? A cidade foi deixada em ruínas,
né? Sua porta feita em pedaços, o que eu disse domingo passado, a questão de Jerusalém. Jesus tantas vezes advertiu, não obedeceram, acabaram em ruínas. Assim será na terra entre as nações, como quando se usa a vara na oliveira e se buscam os restos das uvas, né? Agora, qual era o objetivo de toda essa situação? Para que acontecesse o que está escrito nos versículos 14. Erguem as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente clamam a majestade de Deus. Aclamam a majestade de Deus. Sabe o que nós devemos fazer ao invés de reclamar dessa situação? Louvar a Deus, cantar ao Senhor, glorificar o nosso grande Deus. Deem glória, pois ao Senhor no Oriente e nas ilhas do mar, exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. É isso que Deus está esperando. E este foi o objetivo, para que o povo se voltasse, né? Como diz lá, acho que em Isaías, o meu povo me louva com os lábios, com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Desde os confins da terra ouvimos cantarem, glória seja toda dada ao justo. Mas eu disse, né, olha só o desespero do profeta, mas eu disse, desgraça, que desgraça, ai de mim, os traidores traem, né? Os traidores agem traiçoeiramente, pavor, cova e laço aguardam os habitantes da terra. Quantas pessoas, infelizmente, tristemente, doloridamente foram para as covas nesses últimos dias. Não é o nosso desejo, não é a vontade de ninguém, não é da vontade de Deus. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do pecador, lá em Isaías, se não me engano, mas que ele se converta e viva, né? Esta é a verdade que nós temos descrito em nosso texto. Pavor, cova e laço o aguardam, os habitantes da terra, né? Eu creio que se nós, de fato, tanto Levítico 26, se você lê até o final, se você lê esse texto de Isaías e tantos outros mais, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles falam sobre isso. Só que, gente, isso seria um outro momento, né? Um momento de uma outra discussão nesse assunto aqui, tá? Se você tiver também, quem sabe, a sua pergunta, a sua dúvida, você pode registrar aqui. Pastor Anderson, tem mais alguma coisa a acrescentar aí? Isso. Em relação a tudo o que está acontecendo, alguns programas anteriores que a gente fez a transmissão, eu creio que foi até num programa de rádio que eu falei em relação ao que tem acontecido nos nossos dias atuais. E 3 profecias já têm se cumprido, 3 alertas de juízo já têm se cumprido em questão de 3 meses nesse ano. Que nós encontramos em 2 Crônicas, o capítulo 7, o versículo 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou seja, como o pastor Oswino antes acabou comentando, em relação à seca que está atingindo diversos locais e que muitos rios de renomes, dá para se dizer, que estão secando e já é possível fazer a travessia de a pé, e em muitos pontos você não molha nem os teus pés, nem a sola dos teus pés. Então nós já vemos aqui uma das profecias se cumprindo, a seca que está batendo à nossa volta. A outra questão aqui, continuando no verso 13, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Quem sabe você pode dizer que você não viu nada até agora, mas se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que na África, em outros locais, ali, diversos países, teve sérios ataques de gafanhotos que consumiam toda a plantação. Aí você pode também dizer, mas pastor, isso é longe, não é aqui. Nós tivemos 2 casos bem próximos de nós. Um caso na Argentina e outro no Paraguai. E esse do Paraguai, até o Brasil estava em alerta, com medo que esses gafanhotos chegariam ao Brasil. E por onde esses gafanhotos passam, eles devastam tudo, comem tudo. E o produtor, o plantador, só tem prejuízo. E aí entra a questão da fome. Continuando aqui o versículo, ou se enviar a peste entre o meu povo. E qual é a peste que nós temos hoje em nosso meio? Coronavírus.
Então a palavra de Deus está se cumprindo. Só aqui neste texto que é ressaltado três situações em um juízo, nós já presenciamos. Ou seja, vai muito de nós agora nos colocarmos na presença de Deus para que isso termine e volte a nossa vida ao normal, ou melhor dizendo, ao normal não, que volte uma vida transformada, que caminhe nos princípios de Deus, ou nós continuamos da maneira que estamos vivendo até aqui, deixando Deus de lado e achando outros culpados da situação que estamos vivendo hoje, e corremos o risco de Deus derramar o juízo 7 vezes mais forte do que tem derramado até aqui. E assim sucessivamente. Complementando como o pastor Anderson falou aqui, ó, olha o versículo 18. Quem fugir ao grito do terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus, tremem os alicerces da terra. Terremotos. Né? E a Bíblia mesmo diz que naquele dia, no dia do juízo final, muitos estarão se escondendo nas fendas, estarão se enterrando, estarão se escondendo nos lugares mais complicados. Mas a Bíblia diz que nada adiantará. Né? O juízo de Deus vai alcançar a terra. E assim, a ideia aqui, ó, queridos, a ideia não é assustar vocês. Não, absolutamente não. Depende de alguém aí já esteja dizendo, nossa, mas isso é demagogia. Não é demagogia, não é assustar ninguém, é apenas aquilo que a palavra de Deus está nos relatando. Como diz aqui, ó, não tem para onde correr. A única coisa para onde você pode correr é para Deus, para os braços de Deus, se arrependendo dos seus pecados, mudando a sua vida. Pare de se rebelar, pare de achar culpados. Pegue e vá para você, para o teu canto, entra lá no teu quarto, fecha lá, como o pastor Anderson falou no sábado passado, te coloque de joelho diante de Deus, mude a tua vida, se converta do seu mau caminho e viva. É isso que diz a palavra do Senhor. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada, diz. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento, tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Você está revoltado, você está rebelado, né? Não culpe situação alguma, culpemos a nós mesmos, nós somos os culpados, você e eu, né? Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra, né? Deus castigará, Deus é justo sim, mas para que isso não aconteça, é simples, arrependimento, é se colocar na graça de Deus. Temos aí comentário do pastor Heinz, deixa eu ver o que o pastor Heinz coloca aqui. A pandemia ainda está a se manifestar, a curva ainda está subindo, até quando só Deus sabe. Obrigado, pastor Heinz, por contribuir ali. Também como pastor, se tiver mais alguma coisa que você gostaria de colocar, é interessante, colegas, é muito legal, né? Eu creio que são coisas que a gente precisa colocar, né? Então é interessante. Cleonice está dizendo, hoje na escola alguém afirmou que isso vem do diabo, o que devemos responder? Olha, na verdade o ser humano a vida inteira culpou um outro, né? Se você for lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, o que Adão disse? Foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que você me deu, ela é culpada. Aí Deus foi lá, chamou Eva e disse, Eva, afinal de contas, o que aconteceu? Não, eu não tenho culpa, foi a serpente. E a serpente culpou Satanás, e assim foi indo, e ninguém assume a sua culpa. Então, nós vemos aí, inclusive, falei antes, que Deus pode usar os poderes de Satanás. Pode usar, inclusive, porque se você ler Jó, você vê o que aconteceu. Jó chegou na presença de Deus e disse o quê? O teu servo me louva, me serve, porque você deu muitas riquezas para ele. Deus disse, não é nada disso. Tira tudo que você quiser dele, menos a vida. E você verá que ele continuará firme me adorando. E foi o que aconteceu, ele perdeu tudo, né? Inclusive a saúde, mas ele permaneceu
firme no Senhor, né? A Bíblia, o texto aqui está dizendo o quê? Que nós somos os culpados, né? Foi lido várias vezes aqui, estão as respostas, né? Deixa eu só voltar atrás aqui, deixa eu ver se eu consigo achar onde é que está escrito isso. Deixa eu só ver aqui. Levítico. Mas aqui também diz. Eu me lembro que nós lemos aí já hoje no versículo aqui que diz que nós somos os culpados. O versículo 6. Pode ler para nós, pastor? Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e os poucos homens restarão. Ele está dizendo que o diabo é culpado? Não, o homem. As pessoas. O homem, infelizmente. Bom, tanto é que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem e não os animais. Infelizmente, né? Pastor Valdomiro, obrigado, meu querido irmão. Estudo muito claro e bem conduzido. Obrigado por sua presença, por sua contribuição. Eu creio que é disso que nós precisamos, pastor. Nós precisamos esclarecer o nosso povo e essa é a ideia. E foi o que Deus tem colocado no meu coração nessa semana, né? Para que a gente esclarecesse, não assustasse o povo, mas esclarecesse o povo. Porque, como eu disse, infelizmente, em nossa cultura, nós ainda não temos o hábito de ler, né? E tão pouco lermos a Bíblia, certo? Então, nós precisamos, às vezes, esclarecer os fatos. Obrigado, pastor Valdemiro. Continue contribuindo com a gente aqui, que com certeza é de grande importância e de suma importância. Então, versículo 5, sim. O versículo 5 é mais claro nessa questão do culpado. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgredirem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, né? Contaminam a terra, não é o diabo que está contaminando, não é o vírus que está contaminando os seus moradores, né? O pastor Valdomiro aqui comentando mais uma vez, dizendo todas as profecias de Jesus vão se cumprir. Obrigado, pastor, eu gosto muito das suas palavras, eu gosto muito da sua sabedoria, do seu entendimento. Pastor Valdemiro já tem mais anos de experiência no ministério pastoral. Obrigado por essa colocação interessantíssima, todas elas vão se cumprir. Todas elas. Obrigado, pastor, que Deus te abençoe. Muito bom. Pastor Anderson, tem mais alguma coisa para colocar? Seria só mais um final. Então diz aqui, naquele dia o Senhor castigará, o versículo 21, naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima dos céus e os reis debaixo da terra. Eles serão arrebatados como prisioneiros numa masmorra, inferno, né? Se não se arrependerem, masmorra, trancados numa prisão, né? E castigados depois de muitos dias. Condenação, né? Olha só, temos mais clareza, precisamos mais clareza aqui, que é isso. Versículo 23, para terminar esse momento, depois nós temos outros textos. E até abrindo ali espaço para, se alguém tem perguntas, mais uma vez. Olha o que diz aqui, ó, a lua ficará humilhada. Por quê? Porque aquilo está acontecendo. A Bíblia diz que a natureza geme, né? Em virtude do nosso pecado. A lua ficará humilhada, o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes, daqueles que permanecerem firmes, aqueles que forem fiéis até o fim, né? Jesus nos fala isso sobre a lua e as estrelas não darão mais o seu brilho. Pastor Anderson, você tem a Bíblia aí? Vamos dar uma olhada em Marcos 13, 24. A Bíblia diz que chegará um momento em que o sol e a lua não darão mais o seu brilho, né? Marcos 13, versículo 24. Aqui diz no nosso texto aqui que a lua será humilhada e o sol será envergonhado. Pode ler, pastor? Marcos 13, 24? Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Ou seja, Jesus está somente reafirmando aquilo que já estava escrito em Isaías. Aliás, Jesus era um exímio estudante das profecias, dos profetas, né? Aliás, na grande maioria só existiam os profetas naquela época que eram lidos nos templos, né? Então Jesus, né, mais uma vez reafirma
novamente essa palavra. Não sei se você quer dizer alguma coisa a respeito disso. Não. Tá? Então assim, ó, Jesus está dizendo isso, que depois do referido dia, ou seja, da grande tribulação, né, o sol se escurecerá. Inclusive Apocalipse diz que o céu se enrolará como um pergaminho. Outra passagem bíblica então, Joel capítulo 3, o versículo 15, que também nos fala sobre o sol e a lua. O sol e a lua ficam escuros e as estrelas deixam de brilhar. Olha só, Isaías 13:10 ainda tem todas as informações possíveis. Isaías 13:10. Isaías 13:10 também nos fala em relação à questão das estrelas, do sol e da lua. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Mais alguma coisa, pastor, tem a colocar ali? Seria só depois. Muito bom. Temos também ali o nosso presidente da igreja, pastor Rogério, também acompanhando. Pastor presidente, se você tiver alguma palavra que o senhor gostaria de deixar para a gente aqui, será muito importante, né? Pastor Heinz dizendo: me chama a atenção do Velho Testamento o maravilhoso hino O Mercado Está Vazio. Rapaz, aquela mensagem lá é muito profunda, né? Não é do Velho Testamento, o velho e maravilhoso hino, desculpa, pastor Heinz. O mercado está vazio, o seu trabalho já cessou, né? Tudo aquilo que nós vemos aí nesses últimos dias aí, né? Obrigado, pastor Heinz, também por mais esta contribuição, beleza? Amados, eu tenho certeza que nós poderíamos passar a noite inteira, né, falando aqui sobre as profecias, e tem muito mais profecias, né? Pastor José, seja bem-vindo também, meu querido irmão. Tens alguma contribuição para a gente aqui? É muito bom, a gente fica cada vez mais animado em falar, porque eu acho que é tão necessário, tão importante. E eu tenho certeza que neste momento, e tantos outros servos de Deus que estão passando seus estudos bíblicos aí, os anjos de Deus estão batendo palmas, porque a gente está levando essa mensagem, esse estudo que às vezes não é possível fazer num culto, né? Então, muito bem-vindo aos nossos queridos pastores. Pastor Anderson, você tem algumas palavras para finalizarmos o estudo? Depois nós podemos até, se tiver mais debate aí, permanecermos, né? Isso. O interessante além de nós ressaltarmos e analisarmos toda essa situação que nós estamos vivendo, nós precisamos entender qual também é a nossa parte. O que nós devemos fazer para que isso chegue ao fim, esse juízo, esse castigo, né? Como eu li antes em Levítico capítulo 26, que falou aqui se o povo, né, não voltar os seus olhos para Deus, Deus vai derramar o seu juízo 7 vezes mais, e assim, consequentemente, enquanto o seu povo não voltar os seus olhos a Deus, né? Mas no verso 40, Deus também diz o que o povo precisa fazer, ou seja, o que nós precisamos fazer para que esse castigo chegue ao fim. Nos diz o seguinte: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a vocês, a eles o fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar, tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também a minha aliança com Isaque, e também a minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Aí a segunda parte ali do 43, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Ou seja, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos voltar a Deus. E é isso também que segundo Crônicas nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer. Ou seja, tudo está nas nossas mãos. Ou nós voltamos a Deus para que tudo se amenize, para que Deus retire esse castigo, ou as coisas vão continuar. E quem sabe até piores daqui para frente. E eu também queria deixar Isaías 55:6 como outra reflexão para a sua vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Quantas pessoas que você conhece, que já não estão mais em seu meio, em sua volta, e não tem mais essa oportunidade de se prostrar perante Deus, e reconhecer os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos. Você está tendo a oportunidade hoje de se reconciliar com Deus, de se afastar dos seus maus caminhos, se converter ao Senhor, para que você tenha a vida eterna, para que Deus faça parte da sua vida e você aceite isso. Nós temos a nossa oportunidade e Deus está pronto para nos perdoar. Mas para que este perdão aconteça, tanto você como eu precisamos nos prostrar perante Deus, nos humilhar, reconhecer o quão pecadores nós somos e o quanto nós temos andado distante da vontade dele, para que nós receberemos a cura e a restauração da nossa vida.